É, Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o ciclo de Krebs, né? Que também é conhecido como ciclo do citrato ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e que no primeiro momento é o grande terror do pessoal da bioquímica, mas que não vai ser para a gente, porque nós vamos ver de uma maneira bem sucinta, tá? Sem ficar preso em nomes de enzimas, em nomes de compostos. Aquilo que foi importante eu aviso a vocês, mas eu gostaria que vocês tivessem uma visão geral do processo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o ciclo de Krebs é que ela é considerada a principal via de catabolismo celular. Isso quer dizer o quê? Que é por meio dessa sequência de reações, que é por meio dessa sequência cíclica de reações, que as moléculas combustíveis que nós ingerimos, que aquelas moléculas orgânicas, quais? Proteínas, carboidratos, lipídios, é por meio dessa sequência de reações, é por meio do ciclo de Krebs que essas moléculas combustíveis são oxidadas por completo, são degradadas por completo. Se vocês repararem aqui do lado, representando o ciclo, vocês estão percebendo uma molécula de acetilcoenzima A, e o acetil é um composto com dois carbonos, e se vocês notarem do lado, duas moléculas de CO2 estão sendo liberadas, o que significa dizer que o ciclo de Krebs ele é responsável pela eliminação das moléculas de carbono, dos átomos de carbono, das moléculas feitas com carbono, os carboidratos, os lipídios e os aminoácidos. Então, é dessa maneira que esse é o primeiro ponto. A principal função do ciclo do citrato, ou uma das principais funções, é a oxidação por completo de moléculas combustíveis. Veja, se alguém vai ser oxidado, claro que alguém também terá que ser reduzido. E, evidentemente, essas coenzimas reduzidas serão utilizadas no segundo momento para a produção de energia. Quais coenzimas? O NAD+, e o FAD. Então, se vocês olharem ali no outro esqueminha, reparem que além das duas moléculas de CO2, são produzidas 3 moléculas de NADH, a forma reduzida da coenzima NAD+, e uma molécula de FADH2, a forma reduzida da coenzima FAD. Também, se vocês notarem, existe ali embaixo, verdinho, uma molécula de GTP, um trifosfato rico em energia. Sim, é produzido uma molécula rica em energia no ciclo de Krebs. Nesse esquema, só para vocês terem uma ideia da importância dessa via metabólica, a gente diz que o ciclo de Krebs é uma via central no metabolismo. Por que central? Porque tudo que a gente ingere, ou praticamente tudo que a gente ingere, boa parte daquilo que a gente come e que a célula utiliza para produzir energia, é degradado, é oxidado pelas enzimas que compreendem o ciclo do citrato, o ciclo de Krebs. Então a gente pode observar do meu lado que tanto a glicose, tanto as proteínas ou os lipídios, esses indivíduos, essas moléculas, elas serão degradadas até acetil-CoA ou até algum intermediário do ciclo do citrato, ou até formar, por exemplo, alfa-cetoglutarato, por exemplo, para formar oxaloacetato, ok? Então, é um ponto muito importante que a gente compreenda. Dito isso, também não é de se estranhar que deva ser muito bem regulado as reações do ciclo de Krebs. Mas mais do que nos preocuparmos com as reações do ciclo em si, eu queria chamar a atenção do elo de ligação que existe entre o metabolismo de carboidratos, ou seja, o metabolismo da glicose, com o ciclo de Krebs. Existe um elo de ligação. Existe um elo de ligação, sim. Por quê? Porque a glicólise ocorre no citoplasma. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Então tem que existir um meio do caminho. E esse meio do caminho é feito por um complexo enzimático muito famoso chamado complexo piruvato desidrogenase, ok? É uma reação enzimática irreversível que ocorre dentro das mitocôndrias e que converte o piruvato
produzido na glicólise, por exemplo, até a molécula de acetil-CoA, que é a molécula que irá abastecer o ciclo de Krebs, que vai entrar no ciclo de Krebs. O complexo piruvato desidrogenase ele é formado por 3 tipos distintos de enzimas, que nós chamamos genericamente de E1, E2 e E3. São várias subunidades, formando um complexo enzimático muito grande, muito grande. E para que essa reação feita pelo complexo piruvato desidrogenase aconteça, é necessário que dentro das células haja concentrações adequadas de vitamina B1, ou tiamina pirofosfato, de vitamina B2, ou precursor de FAD, a niacina, vitamina B3, niacina, precursora de NAD, coenzima A, evidentemente, e para fazer coenzima A nós precisamos de ácido pantotênico, também chamada de vitamina B5, ácido pantotênico, e também de um outro composto chamado ácido lipoico, ou seja, para que essa reação ocorra são necessários 5 cofatores, 5 coenzimas, ok? Então é muito importante que essa reação, que nós entendamos essa reação. Resumidamente, o que acontece é, o piruvato formado na glicólise, ele inicialmente é descarboxilado, uma molécula de CO2 é liberada, formando o radical acetil, que então é oxidado e condensado a coenzima A. Então veja, o piruvato perde um dos seus carbonos, ele tinha 3, ele perdeu um na forma de CO2, o acetil se liga na coenzima A e durante essa reação uma molécula de NADH é produzida. Uma molécula de NADH é produzida por cada piruvato, né? Sempre lembrando que uma molécula de glicose produz 2 piruvatos. E essa reação é um ponto muito importante de regulação das vias metabólicas. É um ponto muito importante para a célula controlar. Tanto é que existem diversos fatores, pessoal, que regulam a atividade do complexo piruvato desidrogenase. Eu gostaria de mostrar para vocês um regulador alostérico e um regulador covalente. A regulação alostérica, muito simples de entender, é pensar que o produto da reação, ou seja, aquilo que é produzido durante a conversão de piruvato em acetil-CoA, a saber, o NADH, é um inibidor da enzima. Esse é um exemplo clássico de um inibidor que é o próprio produto, né? O próprio produto, o NADH, se começa a acumular na mitocôndria, é um sinal para que a enzima trabalhe mais devagar, para que ela diminua a velocidade da reação. E dessa maneira, evidentemente, a glicose também passa a ser consumida mais lentamente. Por outro lado, nós temos a regulação por hormônios. Por exemplo, tanto a insulina quanto a adrenalina, elas estimulam a atividade de fosfatase. E reparem, quando o complexo piruvato desidrogenase está desfosforilado, ele está na sua forma ativa, o que faz um certo sentido, não é? Já que boa parte da glicose, para que ela seja metabolizada, ela precisa seguir adiante o ciclo de Krebs. Quando a insulina está circulando, é um sinal para que essa enzima não pare. E outros tecidos, por exemplo, tecidos musculares, tecidos que demandam a produção alta de energia, a adrenalina também é um bom sinal para estimular a conversão de piruvato em acetil-CoA e assim fornecendo substrato para o ciclo de Krebs. Para quê? Para produzir várias coenzimas, muitas coenzimas reduzidas, e nós vamos ver num próximo momento qual é a relação dessas coenzimas com a produção de ATP. Qualquer condição, pessoal, portanto, que envolva ou que prejudique o funcionamento dessa etapa da respiração celular, desta etapa do complexo piruvato desidrogenase, tem consequências muito graves. Um exemplo é uma doença chamada beriberi, que é uma doença em que o indivíduo tem uma hipovitaminose, hipovitaminose de tiamina, B1.
A deficiência nessa coenzima faz com que o complexo piruvato desidrogenase não consiga trabalhar direito. Logo, aqueles tecidos que demandam, que precisam produzir energia em alta escala, como por exemplo o cérebro, o próprio coração, são os tecidos que mais sofrem os sintomas iniciais, porque essas células começam a ficar sem energia suficiente para executar suas funções corretamente. Um exemplo mais famoso, talvez, do envenenamento por mercúrio é representado pelo chapeleiro maluco do livro de Lewis Carroll, né? No livro de Alice no País das Maravilhas. Naquela época, os chapeleiros na Inglaterra, eles utilizavam mercúrio ou soluções à base de mercúrio para amolecer o couro com o qual eles trabalhavam para fazer chapéus. E os sintomas neurológicos, entre aspas, de maluquices, né, eram muito proeminentes nesses indivíduos, ok? Mostrando para vocês a importância do complexo piruvato desidrogenase. O ciclo de Krebs por si só, para a gente terminar, para a gente encaminhar para o final, ele pode ser resumido dessa seguinte maneira: uma molécula de acetil-CoA entra, saem duas de CO2 e são produzidos dentro da mitocôndria um ATP, 3 NADH e 1 FADH2. Ou seja, o ciclo de Krebs, durante essas reações, as moléculas de carbono do que nós ingerimos são eliminadas na forma de CO2. Todas as enzimas que fazem parte do ciclo de Krebs, elas estão mergulhadas na matriz mitocondrial, com exceção de uma, que nós vamos falar mais adiante. Mas todas as outras, elas são encontradas na matriz da mitocôndria. A primeira reação é a seguinte, veja: o oxaloacetato, esse nosso amiguinho que está ali dentro, passeando, ele olha para cima e vê uma molécula de acetil-CoA que está chegando. Uma enzima chamada citrato-sintase é responsável por juntar, por condensar, por ligar os 2 carbonos do acetil com o oxaloacetato. O oxaloacetato tem 4 carbonos, eu ligo com mais 2, eu formo um composto com 6 carbonos chamado citrato, ok? O citrato, logo em seguida, é convertido em isocitrato por uma enzima chamada aconitase, que é uma etapa super bacana, mas nós não vamos detalhar muito, mas fica uma sugestão para a leitura dos livros, olhar a atividade da aconitase. E em seguida vem uma reação interessante, que é a terceira reação do ciclo de Krebs. Qual é a terceira reação? É a conversão do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. Reparem que é uma reação feita por uma enzima chamada isocitrato desidrogenase, portanto, haverá uma reação de oxidação. Então, o isocitrato ele é oxidado e quem pega os elétrons e os prótons é o NAD+, formando o NADH, né? Lembra que nós formaríamos 3, esse é o primeiro. Então, nessa reação, forma-se NADH e, ao mesmo tempo, é eliminado o primeiro carbono, o primeiro CO2, ok? Na reação da isocitrato desidrogenase. Em seguida, o alfa-cetoglutarato é convertido em uma molécula de succinil-CoA. Succinil-CoA, os nomes são meio estranhos mesmo. Mas reparem que nessa reação, feita por um complexo chamado alfa-cetoglutarato desidrogenase, e portanto haverá uma reação de oxidação, o alfa-cetoglutarato ele é ao mesmo tempo oxidado e o NAD+ reduzido, então é o segundo NAD+ que nós estamos produzindo, e ele também é descarboxilado. Então veja, o isocitrato tinha 6 carbonos, o alfa-cetoglutarato tem 5. Agora ele vai ser descarboxilado e vai formar o succinil-CoA, que tem 4 carbonos, igualzinho ao oxalacetato inicial. Então reparem que as reações a seguir são necessárias para quê? Para converter succinil-CoA em oxalacetato e começar um novo ciclo. Pronto, acabou. Então vamos lá. O succinil-CoA formado, veja, uma coenzima A se ligou na molécula
e agora ela fica cheia de energia, de tal forma que quando o succinil-CoA é convertido em succinato, pela enzima succinil-CoA sintase, não se preocupem com os nomes, essa energia é armazenada na forma de GTP, guanosina trifosfato, que logo em seguida a célula converte em ATP, ou seja, é produzido um trifosfato rico em energia. Esse exemplo de fosforilação é chamado fosforilação ao nível do substrato, da mesma maneira que ocorreu na síntese de ATP na glicólise. Em seguida, o succinato ele é oxidado a fumarato, e vejam o nome da enzima, succinato desidrogenase. De novo, sim, uma desidrogenase, portanto haverá uma oxidação. 2 pontos para vocês notarem. Primeiro, a coenzima não é um NAD, mas sim um FAD, portanto será formado um FADH2. E essa é a única enzima do ciclo de Krebs que não está mergulhada na matriz. Ela é uma enzima de membrana, é uma enzima de membrana interna de mitocôndria, e nós vamos falar bastante dela no próximo momento, ok? O fumarato, ele é hidratado formando malato, e a última reação é uma nova e última oxidação. Portanto, se é uma oxidação, a enzima tem que chamar desidrogenase, e é esse o nome dela, é malato desidrogenase. Reparem, o malato é oxidado, regenerando o oxaloacetato, ao mesmo tempo que uma molécula de NAD+, é reduzida a NADH, portanto, o terceiro e último NADH liberado, produzido no ciclo do citrato, no ciclo de Krebs. Desculpa, pessoal. Resumindo, então esse é o saldo final para cada molécula de acetil-CoA que entra nas mitocôndrias. Para cada acetil-CoA formado pelo complexo piruvato desidrogenase, serão produzidos 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 GTP ou ATP. E claro, as moléculas de carbono são eliminadas na forma de CO2. Se vocês lembrarem, a molécula de a glicose tem 6 carbonos, formou 2 piruvatos. O piruvato tem 3 carbonos. Quando o piruvato é convertido em em acetil-CoA, um dos carbonos foi embora, foi embora. Sobraram 2. Esses 2 carbonos acabaram de ir embora. Em outras palavras, o CO2 que nós exalamos, o CO2 que nós expiramos, ele não vem do oxigênio. Por favor, o CO2 é produzido a partir das moléculas orgânicas que nós ingerimos, ok? É daí que vem o CO2. Só ficar atentos que quando nós falamos na oxidação da glicose, eu preciso recordar que tudo acontece 2 vezes, porque são 2 piruvatos, ok? Então, se são 2 piruvatos, eu vou produzir 2 moléculas de acetil-CoA. Portanto, eu preciso fazer tudo em dobro. Então, a partir de uma molécula de glicose, vamos ver qual é o saldo final até aqui. Então, aqui nessa primeira parte é a glicólise, que vocês já estão craques, eu não vou me ater muito a ela. A reação aqui do complexo piruvato desidrogenase. Lembrar que são produzidos 2 NADHs, não é? Porque são 2 piruvatos, 1 NADH por piruvato. Então, 2 NADHs, 2 moléculas de CO2 foram embora. E no ciclo de Krebs, reparem, são produzidos mais 6 NADHs, 2 FADH2, 2 GTPs ou ATPs, e são liberados os 4 carbonos restantes da molécula de glicose. Então, olhem na última fileira, nessa tabelinha, as moléculas de carbono, 6 carbonos que foram embora, 6 carbonos que vieram de onde? Da molécula de glicose, da mandioca que vocês comeram, ok? Então, somando a glicólise, o complexo piruvato desidrogenase, mais o ciclo de Krebs, o saldo final são 10 moléculas de NADH, 2 FADH2, 4 ATPs, não é? A gente precisa lembrar que a gente investiu 2, a gente produz 6, mas nós investimos 2, e as 6 moléculas de CO2 que são liberadas. A regulação do ciclo de Krebs, ela é um pouco
assim, a gente precisa rever alguns pontos mais adiante, mas de uma maneira geral eu só queria que vocês notassem que altas concentrações de NADH, por exemplo, são sinais para que o ciclo de Krebs funcione mais lentamente. Ok? O NADH é um inibidor tanto do piruvato desidrogenase, mas também da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Ok? Então, situações que mostram para as células que elas estão ricas em energia diminuem o fluxo pelo ciclo de Krebs. Quais são essas situações? Altas concentrações de ATP, altas concentrações de NADH. E o inverso é verdadeiro. O que é que estimula o ciclo de Krebs? O que é que estimula essas reações? O que é que acelera? Sinais de baixa energia, como por exemplo, altas concentrações de AMP, de ADP, de NAD+, ok? E para nós finalizarmos, pessoal, eu queria só fechar falando para vocês que o ciclo de Krebs, além desse papel catabólico muito importante, ele também tem um papel anfibólico muito importante. Perdão, ele também tem um papel anabólico muito importante, não só catabólico. Por isso, ele faz as duas coisas, por isso nós dizemos anfibólico. O que eu quero dizer com isso? É que muitos dos intermediários do ciclo de Krebs, como por exemplo o citrato, o isocitrato, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o oxaloacetato, esses compostos, eles são matérias-primas para a síntese de outros compostos. Vejam, para que a nossa célula produza ácidos graxos ou colesterol, ela começa, ou o precursor bem inicial é o citrato. Para fazer o M da hemoglobina, por exemplo, utiliza-se o succinil-CoA. Para fazer alguns aminoácidos, como o aspartato, como o glutamato, utiliza-se oxalacetato, alfa-cetoglutarato. Então veja, o ciclo do citrato não tem apenas o papel de degradação, de quebrar moléculas, de oxidá-las, mas ele também tem um papel de fornecer, de suprir outras vias metabólicas com bloquinhos de construção. Isso é muito legal. E se vocês deduzirem, é claro que se eu só ficar retirando intermediários do ciclo, se eu só fico tirando, eu fico tirando, vai chegar uma hora que não tem mais intermediários, o ciclo vai parar. Para que isso não ocorra, existem reações que a gente chama de reações anapleróticas ou reações de preenchimento. São reações que utilizam outros compostos para formar intermediários do ciclo de Krebs, como por exemplo as setinhas em vermelho, o aspartato e o glutamato. São dois aminoácidos que podem, em uma reação bem tranquila, ser convertidos ou em oxaloacetato ou em alfa-cetoglutarato. Então, se eu fosse vocês, eu não esqueceria do oxaloacetato e nem do alfa-cetoglutarato, porque a gente fala bastante deles quando nós nos referimos ao metabolismo de aminoácidos, ok? E também, se tiver mais um espaçozinho na cabeça de vocês, não esqueçam do citrato, que é o precursor dos lipídios, de ácidos graxos e colesterol. E se for possível, mas daí é só se for possível mesmo, se tiver um espaçozinho bem pequenininho, só ouvir falar que quando nós formos falar no metabolismo de aminoácidos, falar no ciclo da ureia, nós vamos voltar aqui no nosso amigo fumarato, ok? Mas isso só se o cérebro de vocês não estiver muito cansado, tá bom? Resumindo, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre o ciclo de Krebs, tá? O que eu acho que vocês não podem esquecer, primeiro, que não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de no máximo 3, 4 cabeças. Vamos ficar com 3, porque daí vocês lembram que é o ácido também chamado de tricarboxílicos, ok? Então é um bicho de 3 cabeças e também a gente aproveita para associar a 3 papéis importantes. Quais são os 3 papéis? O primeiro deles é oxidar por completo as moléculas combustíveis.
ou seja, transformar aquilo que eu como, a célula transforma aquilo que eu como em gás, em CO2, ok? Segundo papel, produzir coenzimas reduzidas, ou seja, os elétrons que foram retirados das moléculas combustíveis, eles estão guardados agora, toda a energia possível nas coenzimas NADH e FADH2. E o terceiro papel desse bicho de 3 cabeças é fornecer intermediários para reações de biossíntese, para produzir, por exemplo, alguns aminoácidos, para produzir glicose, por exemplo, não é? Por meio do oxalacetato, para produzir proteínas como o M, ou para produzir até mesmo lipídios, como nós vamos estudar num próximo momento. Não se esquecendo que a cada volta do ciclo são produzidos 3 NADHs, 1 FADH2 e 2 moléculas de CO2 são mandadas embora. Além disso, a gente produz 1 GTP, que vocês podem trocar simplesmente por 1 ATP. Não esqueçam que antes de entrar no ciclo, é necessária a reação feita pelo complexo piruvato desidrogenase, a conversão de piruvato em acetil-CoA, piruvato em acetil-CoA. Portanto, nessa etapa, um dos carbonos também é liberado, bem como também é produzido um NADH por molécula de piruvato. Tudo bem? Espero que tenham conseguido absorver alguma coisa. Retornem o vídeo, voltem quantas vezes forem necessárias. Qualquer dúvida, me escrevam, me procurem, me liguem, me achem por aí. E não deixem de ler os livros, não deixem nunca de ler os livros, porque muitas coisas que nós não conseguimos entender, quando nós ouvimos outra pessoa falando, nós conseguimos entender quando nós lemos em silêncio, de preferência. Tá bom? Obrigado pela companhia, até uma próxima. Tchau, tchau.